bater aqui.
participando, tá bom? Os demais podem permanecer, as crianças também podem ir para o culto destinado a elas, tá bom? Eu queria pedir uma gentileza aos irmãos que estão aqui, amigos, que se vocês puderem vir para só esse centro de bancos, por gentileza, perdoe-me tirar você do seu conforto, tá bom? Mas eu queria deixar um pouco vocês centralizados aqui comigo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Irmãos, estamos tratando de um treinamento aqui na Escola Bíblica Dominical. Espero que vocês todos estejam conseguindo extrair, né, as verdades aqui ensinadas, porque na verdade a proposta é equipá-los para que vocês tenham condições de testemunhar do Evangelho às pessoas. Então nós estamos passando conteúdos. Espero que vocês estejam registrando esses conteúdos. Espero que vocês estejam assimilando esse conteúdo, porque é um conteúdo, gente, pesado, no sentido porque tem muita doutrina nesse escopo completo desse treinamento. E visando aí, gente, um melhor aprendizado, eu quero dizer a vocês que eu quero disponibilizar, eu vou organizar essas informações, eu vou mandar no Google Drive, eu vou mandar esses arquivos, as pregações e os estudos em PDF, na íntegra. Aí você pode baixar, imprime e faz lá talvez um arquivo para você ter esse conteúdo, porque eu sei que às vezes o conteúdo ele é muito pesado em questão de quantidade de informação. Embora todos os vídeos estão disponíveis no Facebook, tá bom? Então, se você quiser baixar esses arquivos, fazer uma pastinha lá no seu computador, você pode fazer esse arquivo lá e colocar lá, aula 1. Você pode colocar o vídeo e o PDF do lado, aula 2, vídeo e PDF. E quando você quiser rever, visitar novamente esse conteúdo, você assim poderá, tá bom? Então eu quero dizer a vocês que eu vou preparar isso, vou mandar lá e vou deixar no grupo da igreja, para você acessar sem senha, aí você pode baixar, tá bom? Na semana retrasada eu trouxe um estudo que eu havia dito que era um tema indigesto. Alguém lembra qual era o tema? Semana retrasada. Alguém se atreve? Arrependimento. E por que o assunto arrependimento é um tema indigesto? Alguém sabe me dizer? Se ninguém falar, eu vou apontar. Por que o arrependimento é um assunto indigesto? Adriano, por que, na sua opinião, tratar de arrependimento, as pessoas se incomodam? Esse é o ponto central. Por que é tão difícil falar de arrependimento? Porque para que você se arrependa, você tem que confrontar o pecado. E nós não queremos perder a amizade. Como que você vai falar para o seu amigo que ele está pecando contra Deus? Como você vai falar para a sua mãe? Mãe, Deus está aborrecido com a senhora. Mas por que, filha? Porque a senhora, mãe, é uma pecadora. E você também é, mãe. Eu sou também, mãe. Então, às vezes, confrontar uma pessoa é muito difícil. Confrontar o seu amigo, a sua amiga, você corre o risco de perder a amizade.
Então, arrependimento é um assunto muito delicado. Você sabia que por causa disso a Igreja Católica ela criou algumas alternativas para que se banisse do púlpito a mensagem de arrependimento? Sabe quais são as outras doutrinas criadas na Igreja Católica para que se substitua o arrependimento? Sabe quais são? Confissão auricular. Alguém sabe o que é confissão auricular? Quando você vai até o padre e você conta para ele os seus pecados, e o padre vai falar a você: faça tantos Pai Nossos, faça-se tanta, reze, tanta Ave Maria, faça isso, faça aquilo. Então, se você precisa confessar para o padre, por que você haveria de se arrepender? Não precisa. Você pode continuar com o seu pecado, só falar para o padre vai poder perdoar você. Gente, isso é ótimo. Uma outra coisa criada pela Igreja Católica. Alguém sabe que foi criado pela Igreja Católica para que se substitua a mensagem do arrependimento? Na Idade Média, vendas de indulgências. Alguém já ouviu falar sobre indulgências? Sabe o que é indulgência? Alguém sabe? É o perdão papal. O Papa, ele tinha um papel, e nesse papel estava escrito que ele poderia perdoar o seu pecado. Bastava você trazer algumas moedas para a construção da Catedral de São Pedro no Vaticano. E você trazia suas moedas, e o Papa, ele assinava o seu nome, e você recebia o perdão papal. Isso era indulgência. E você ia para casa vibrando: agora eu vou para o céu porque o Papa me perdoou. Aqui eu comprei o céu. E se você tivesse dinheiro suficiente, você poderia até pagar o perdão por entes queridos que já partiram. Eu gostaria de tirar a minha mãe do purgatório. Eu quero tirar o meu filho do inferno. Então você comprava o perdão através da Igreja Católica. Uma outra coisa também foi criada pela Igreja Católica para que se substitua o arrependimento. Alguém sabe o que seria a terceira coisa criada? Isso acontece na morte de uma pessoa, de um católico fiel. Extrema unção. Alguém já ouviu falar em extrema unção? Sabe o que é a extrema unção? É a última cartada do católico fiel antes da morte. O Papa tem poder para perdoar os últimos pecados daquele católico fiel, através da extrema unção. Gente, se você tem, veja que curioso, a confissão auricular, se você tem as indulgências, se você tem a extrema unção, para que arrepender-se? Não precisa. Você tem alternativas, você tem viés que você consegue escapar. Por isso que a igreja, ela sai, a igreja primitiva, a igreja de Cristo, ela sai de um patamar e ela entra, até a história chama assim, no período das trevas. E com o passar do tempo você percebe a igreja verdadeira voltando ao Evangelho e ela voltando a ser luz do mundo. Gente, é necessário que se pregue arrependimento, porque sem o arrependimento a pessoa perecerá. Então é um assunto indigesto. Na semana passada eu tratei de um outro assunto indigesto. Alguém lembra? Isto, a ira de Deus. Juliana, por que a ira de Deus é um assunto indigesto? Vamos ver se ela vai conseguir acertar no ponto. Pode consultar o canal. Não, não pode consultar. Por que a ira de Deus é um assunto indigesto? Olha, porque atualmente muitos falam que Deus é amor, eles batem nesse ponto. Então eles não acreditam que Deus vai castigar. Exatamente, existe uma super ênfase num atributo divino que é o amor de Deus. E eu pergunto aos irmãos, Deus é amor? Sim. É. É errado falar que Deus é amor? Não, é certo.
Mas Deus, Ele é somente amor? Aí onde entra o ponto. Deus, Ele é detentor de outros atributos. E um outro atributo tão importante quanto o amor é a ira de Deus. Hoje no mundo, pergunta aos irmãos, Deus se encontra mais apaixonado pela raça humana, ou a ira de Deus, na atualidade, se acende como labaredas contra a humanidade? O que vocês acham? Que Deus está super apaixonado, ou Deus se encontra hoje irado contra a humanidade? Quem acha aqui que Deus está super apaixonado pela humanidade? Viu? Quase todos vocês. É brincadeira. Alguns até se assustaram. Mas não pode ser, isso não é bíblico, né? Irmãos, Deus se encontra nesse exato momento irado contra a humanidade. A pergunta é: como que se desvia o ardor da ira de Deus de contra nós? Como que se desvia? Somente através da cruz. A cruz desvia de você o ardor da ira de Deus. Por isso que vocês que receberam Jesus como Salvador pessoal, a ira de Deus se desviou de você. Amém? Você tem paz com Deus. Romanos capítulo 8. Vamos ler? Quem acha aí o versículo que fala que nós estamos em paz com Deus? 5:1, isso, 5:1. Quem consegue ler? Posso ler? Leia. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Maria? Por meio do Santo Papa? Por meio da Santa Igreja? Não! Por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Jesus é o único que pode desviar de nós a ira de Deus. Amém, irmãos? Esse foi um segundo assunto indigesto. No evangelismo, é o melhor momento para você criar inimizades e perder amizades. Mas também no evangelismo é o melhor momento para você criar um irmão e gerar pessoas amigas de Deus. E por que é um assunto tão difícil? Porque normalmente as pessoas não gostam de ouvir sobre esse assunto. E para piorar, o ápice da indigestão é o assunto que eu vou entrar agora, que é o assunto mais desagradável para falar com uma pessoa que não conhece a Deus. E qual seria esse assunto? O inferno. Então abra sua Bíblia no livro de Marcos. Eu falei Marcos? É Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13. E o versículo 14. O irmão Valmir vai ler para nós, em voz alta. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Por favor. Ok, obrigado, irmão. A palavra inferno também é usada na Bíblia como a palavra perdição. Se pudéssemos fazer uma análise de toda a Bíblia
Pergunto aos irmãos: quem você acha que mais tratou desse assunto? Os profetas? Os sacerdotes? Ou Jesus Cristo? Quem é criando? Às vezes as pessoas falam assim, que o inferno não existe. Poxa, se o inferno de fato não existe, eu estou colocando em descrédito quem? O próprio Jesus, porque ele foi a personagem da Bíblia Sagrada que mais tratou desse assunto, gente. Jesus foi a pessoa que mais tratou desse assunto. E se Jesus tratou desse assunto, por que é que eu vou evitar? E Jesus, aqui no texto de Mateus 7, e vocês verão comigo hoje, que todos os textos que eu trarei a vocês sobre esse assunto, quem está falando é o próprio Jesus. E se Jesus está falando desse assunto, por que é que eu vou evitar? E Jesus aqui em Mateus capítulo 7, ele não afirma apenas a existência do inferno. Não, ele faz mais. Ele não fala somente sobre a existência da perdição, como também a constatação, está escrito aí, que poucos ou muitos passaram por ela. Gente, esse é um assunto de extrema relevância, porque Jesus afirmou que são muitas as pessoas que irão para o inferno, não são poucas. Entrarem pela porta estreita. Aqui eu quero fazer já uma afirmação. Quem é essa porta? Poxa, é só ler o Evangelho de João. Está falando sobre o próprio Jesus. Você precisa ir a Ele. Ele é a porta apertada. Ele é o caminho estreito. Ele é a porta e também é o caminho. Olha o texto: entrai pela porta estreita. Aí ele diz: larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então você pode observar que Jesus, ele afirma a existência desta condenação, desta perdição, foi assinalada pelo próprio Jesus, como também a constatação de que muitos irão para lá. Hoje, agora, nesse exato momento, há milhares de milhões ou milhões de milhares de pessoas nesse exato momento na perdição, e tantos outros ainda que entrarão nela, que irão para lá. Agora, eu quero trazer a vocês algumas informações que eu vejo que são importantes para você saber e ensinar sobre o inferno. Na verdade, eu vou trazer 3 características do inferno, 3 características, mas são mais. Vocês poderiam destacar muito mais, mas vou destacar as 3 principais características do inferno. E a primeira característica do inferno, irmãos, é a existência do apodrecimento do corpo. O corpo vai sofrer, o corpo, não a alma. Quem vai para o inferno, na perdição eterna, não vai apenas a alma, vai o corpo também. Deixa eu provar isso a vocês. Marcos 9, 48. Quem pode ler o versículo 48? Em voz alta, bem alta, para que todos ouçam. Vamos lá, quem? Não morre o verme e nem o fogo se apaga. Outro verso, rapidamente, 46 agora. Agora. Ok, você percebe Jesus aqui, três
vezes afirmando a existência de um verme. Um verme. Aqui, irmãos, trata-se de um verme que devora cadáveres na decomposição de um corpo, um cadáver enterrado. Jó fez a mesma afirmação lá no Antigo Testamento, referindo-se a si mesmo em vida. Porque você sabe que a alma, ela continua viva, mesmo após a morte. Mas mesmo as pessoas que morrem, elas irão ressuscitar, tanto os justos quanto os injustos. Isso quer dizer que os injustos, aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, aqueles que não o receberam como seu único e suficiente Salvador pessoal, essas pessoas também vão ressuscitar. E elas vão ressuscitar no mesmo corpo. E essas pessoas, então, vivas ou ressuscitadas, serão lançadas. Apocalipse 20 fala sobre o lago de fogo. E ali é ela integralmente, não é apenas a alma, é o corpo e a alma. Jó, ele usa essa referência de verme, falando algo muito interessante. Veja lá o capítulo 7 de Jó. Jó 7, versículo 5. Você conhece, Jó foi acometido por uma doença terminal. Graças a Deus ele não morreu, mas era uma doença terrível. Você conhece a história, a pele dele ficou necrosada, apodrecida, em decomposição. Você já viu uma pessoa que uma parte do corpo dela está necrosada? Apodrecido? Alguns de vocês já tiveram um parente assim, tiveram que tratar com isso. Agora você consegue imaginar, imagine-se, esses dias eu fui na casa de um senhor, com sacolas plásticas, ele tem uma fábrica, e ele tem uma doença, ele falou o nome da doença, as pernas dele são bem inchadas, bem grandes assim, e estava vazando um líquido. Ele falou, dói? Eu falei, dói. Ele falou, o senhor está fazendo tratamento? Eu falei, estou. Poxa, eu vou orar para o senhor. Lá eu orei por ele, intercedi por ele. Às vezes aquela ferida, ela vai se abrindo, ela vai consumindo aquela perna. Imagine se você, com essa doença, e você olha para dentro da sua perna, e você vê vermes se movimentando ali, entrando para dentro da sua perna. Jó passou por isso. Veja, imagine a cena ao ler. Versículo 5, 7, 5. Olha lá, ó. A minha carne, que diz aí, a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Gente, ele está falando que ele via vermes, porque começou a estourar bolhas sobre o corpo de Jó. E ao estourar essas bolhas, o corpo dele começou a necrosar, ele começou a morrer. Se você visse Jó, você passaria longe, porque ele cheirava muito forte, ele cheirava a morte. E ele via os vermes andando no corpo dele, passeando no corpo dele. Deus curou Jó, assim como Deus tem livrado muitas pessoas dessas doenças enfermiças. Agora imagine se você, num lugar onde você está sendo consumido e comido por um verme, não por uma semana, não por uma temporada, não por um ano, nem 2, nem 3 anos, nem 100 anos, nem 1000 anos, mas por toda a eternidade. O verme, ele não morre, não tem tratamento, não tem cura. O assunto é um pouco mais sério do que você imagina. Quando você tem uma doença semelhante, você corre para o posto de saúde. No hospital você fala, doutor, eu não quero esse bicho andando em mim, não. No inferno não vai ter médico, porque você recusou o médico dos médicos, aquele que poderia curar tanto tua alma quanto o teu corpo. Isaías teve uma visão a respeito desse assunto. Veja lá, Isaías 66.
Isaías, o profeta, falou a mesma coisa com Jesus Cristo. Isaías 66, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, eu vou correr aqui, viu? Senão o tempo não vai me deixar. 24, 6, 24. Ele está tendo uma visão do futuro. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Irmãos, imagine-se vendo essa multidão de pessoas sendo comidas e não podendo morrer por vermes. Essa é a cena que ele está vendo, uma visão do futuro. Ele está vendo o inferno. Algumas pessoas têm dificuldade de ter essa leitura a respeito de um corpo lá no inferno. O profeta Daniel falou sobre isso no capítulo 12, versículo 2, e fecha com essa leitura a primeira característica da perdição. Daniel 12, versículo 2. Daniel também está tendo uma visão do futuro. Daniel 12, versículo 2. Leia. Muitos dos que dormem no pó da terra, o que? Ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros também ressuscitarão, mas para a vida eterna? Não. Para que então? O que diz a Escritura? Para a vergonha e horror eterno. Muito bem, caminhemos. Segunda característica do inferno: a existência de um suplício angustiante. A existência de um suplício angustiante. Você já foi no hospital e viu alguém gemendo de dor? Você já teve que ajudar alguém da sua família que estava com muita dor e ela começou a gemer? Como que você se sente estar do lado de alguém que você ama gemendo? Ou de alguém que você não conhece, talvez não tenha nenhum sentimento, mas ela fica gemendo de dor, chorando. Como que você... Gente, é uma coisa horrível. Eu já tive que lidar com situações assim. Eu já tive alguns momentos de dores que a Juliana me viu gemendo, né? Um dia ela teve que me levar às pressas ao hospital, né? Fui gemendo, eu fui chorando de dor. E ela ficou tão angustiada, desesperada quanto eu, porque ela não aguentava me ver sofrendo, né? Mateus 13, versículo 50. Vamos ver ali? Mateus 13, 50. Quem pode ler rapidamente o versículo? Pode ler em voz alta. Mateus 13, 50. Irmãos, me ajudem, por favor, para eu avançar. Eles lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro no meio deles. E lança-o na fornalha de fogo. Está falando sobre a perdição, sobre o inferno. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora o versículo 42 do mesmo capítulo. 42. Olha lá, ó. Quem pode ler através da projeção? Se eu lhes perguntasse, quem está falando isso? Sabe quem está falando isso? Jesus. Jesus, que é amor, está falando: lança-o naquele lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Mas Deus não é amor? É, mas esse é só um lado da moeda. Deus também é ira. E a ira se manifesta contra toda impiedade e perversão de homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1. Mateus 25, versículo 30. Vamos para lá?
A segunda característica da perdição é a existência de um suplício angustiante. Quem pode ler? Pode ler. Ok, irmãos, obrigado, irmãos que leram. Essa expressão aí, choro e ranger de dentes, trata-se de uma angústia profunda, intensa e perpétua. Choro é uma expressão tão conhecida, né, que revela um pouquinho da sua dor, do seu sofrimento, da sua tristeza, do seu pesar, mas em simetria aqui com o ranger dos dentes, irmãos, é uma expressão de desespero. As pessoas que irão para a perdição, elas ficarão desesperadas, e ninguém vai poder socorrê-las, porque o tempo acabou. Porque a Bíblia diz assim: aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Agora elas estão enfrentando o juízo, não há mais tempo. E agora elas terão que cumprir a penalidade eterna, mesmo com esse suplício. Irmãos, Jesus está chamando a atenção das pessoas que procuram prazeres da carne que são temporários, e estão trocando a eternidade no altar do imediato. Lá, esse sofrimento não poderá ser remediado, minimizado, alterado, evitado. Será algo carregado pela justiça divina. Certamente eu tenho aqui uma das expressões mais agigantadas sobre aflição. Você acha que você se aflige? Você não sabe o que é sofrimento. Você não sabe o que é sofrimento. E para eu encerrar, terceira característica do inferno ou da perdição, que é pesadíssima, está lá em Lucas 16, 26. Lucas 16, 26. São três assuntos indigestos no evangelismo. Arrependimento é um assunto que as pessoas não querem ouvir, porque elas não querem mudar de comportamento, né? Elas querem continuar no erro. As pessoas têm dificuldade de assimilar um Deus de amor e um Deus de ira, e as pessoas tendem a desacreditar no inferno. Gente, o que pastor de YouTube falando que o inferno não existe não está no gibi. Mas é mais que natural, né? E todas essas expressões que ele falou foi o próprio Cristo. Aqui em Lucas não é diferente. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós. Esse nós aí está se referindo às pessoas que estariam no paraíso. E além disso, está posto um grande abismo entre nós os salvos, né? E vós, os perdidos. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam. Porque imagina se você visse, você é convertido, está no paraíso, no desfrute do eterno, vendo as pessoas angustiando. Se pudesse, eu acho que nenhum de nós hesitaríamos, nós iríamos ajudar. Eu vou socorrer. Porque isso brota da nossa compaixão em querer ajudar alguém que se encontra em miséria total. Mas ele está falando, quem está aqui não poderá ir para lá, quem está lá não poderá vir para cá. Não poderiam, nem tão poucos lá, passar para cá. A terceira e última característica da perdição é a existência de uma separação eterna. A existência de uma separação eterna. Inclusive, a palavra morte quer dizer separação mesmo. Tanto quando você fala morte física, morte espiritual e morte eterna, em todos os sentidos é separação. A palavra morte é separação. Jesus está falando aqui, irmãos, de uma existência, de uma separação eterna. Interessante que foi Jesus mais uma vez que fala tudo isso. Mas vamos voltar um pouquinho, ler alguns versículos anteriores,
para que você saiba o que engloba esse tudo aí, né? Além de tudo, né? Ou seja, ele falou alguma coisa antes que também poderia ser até incluído como características, mas eu não quis fazê-lo por causa do tempo. Mas existem muitas outras coisas ruins do inferno que Jesus falou, que está incluso aí nessa expressão tudo, e vamos ver o que é esse tudo, lá está escrito lá, né? E além disso está posto, e além de tudo, nessa versão não está, mas na revista atualizada está, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Vamos ver o que seria esse tudo aí. Lucas 16, 22 a 25. Irmão, na projeção. Bruno, tudo bem? Obrigado por estar projetando, viu? Vamos procurar uma versão da revista atualizada para as próximas? Muito bem. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ou no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Veja, irmãos, aqui nesse texto você percebe o que inclui esse tudo que tem no inferno, além da existência da separação eterna. E o que é que tem no inferno tão ruim, que poderia até ser incluído como características? Versículo 13 fala sobre tormento. Gente, o inferno é um lugar de tormento. Versículo 24: ausência de misericórdia. Gente, não vai ter misericórdia mais lá. Será que Deus não vai ter dó de mim? Será que Deus não está vendo a minha dor, o meu choro, dia a dia? Não, não tem mais misericórdia. E versículo 25, carência de consolo. As pessoas que para lá irão não serão consoladas. E para piorar, não há possibilidade de sair de lá. A pessoa está presa, a pessoa está encarcerada, ela está detida. Eu poderia chamar o pastor Bruno, ele poderia falar um pouquinho para nós sobre os direitos básicos dos presos, mas não precisa, pastor. Alguém sabe dizer quais são os direitos básicos de um preso? Eu vou ler para vocês, rapidamente, meu tempo já acabou. Direito à alimentação. No inferno, os presos que lá estarão não terão direito à alimentação, mas os presos que aqui estão têm, lá não terão. Direito à vestimenta fornecida pelo Estado. É um direito de um preso hoje. Lá eles não terão esse direito, ficarão desnudos. Direito a uma ala arejada e higiênica. Lá não vai ter uma área arejada, mas fogo quente. Não higiênica, mas muito velho. Direito à visita da família e amigos. Lá não terá direito a visitas de parentes. Direito a escrever e receber cartas. Direito a ser chamado pelo nome, sem discriminação. Direito à assistência médica, assistência educacional, assistência social, assistência religiosa, assistência judiciária. Tudo isso está na Constituição. São direitos de um preso. Mas o texto que nós estamos estudando, uma pessoa condenada, ela não vai ter a nenhum desses direitos. E mais, no aspecto judiciário, eles que lá irão não terão direito a petições, revisão de pena, apelos, a
Jesus falou: vai haver ranger de dentes. Não vai haver sequer alguém que vai poder refrescar-lhes a língua, a ponta da língua, com um pouco de água. E alguns de vocês já estão com sede. Lá não terá acesso à água. Não tem água potável no inferno. E eles não vão ficar 40 anos, como acontece no Brasil. É eterno. Tudo isso, irmãos, para escrever um pouquinho sobre o inferno. Mas algumas pessoas insistem em dizer que não existe esse lugar. Então eu queria que você fosse para casa e você refletisse. Quantas pessoas que você conhece que não conhecem a Jesus? E você poderia falar a essas pessoas que Jesus pode salvá-las, inclusive nesse lugar de condenação eterna. Talvez você esteja aqui e você fala: pastor Mário, eu ainda não conheço Jesus como meu Salvador, e eu quero aceitá-lo como meu Salvador, porque eu quero que Ele me perdoe, eu não quero ir para esse lugar de tormentos. Você sabia que Jesus pode salvar você hoje? Se você crer nele? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu vou terminar. Pastor Mário, eu gostaria de receber Jesus como meu Salvador nesta noite. Alguém assim? Levanta uma de suas mãos para eu orar por você, e depois eu converso com você um pouquinho no particular. Eu não vou expor você, só quero orar por você. Pastor Mário, ore por mim. Eu não tenho Jesus como meu Salvador, e eu gostaria de receber Ele hoje. Alguém assim? Alguém assim? Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de conhecer mais um pouquinho a sua palavra. Abençoe esses irmãos e que esse treinamento possa vingar pessoas comprometidas com o Evangelho. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Perdoe-me o tempo. Deus abençoe vocês.